Fala galerinha, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e hoje vamos começar um capítulo novo. Vamos falar de atomística e na aula de hoje daremos início aos modelos atômicos. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, toca o sininho e toca a vinheta e vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Vamos dar início aqui, tá? Modelos atômicos. Mais um capítulo aí novo, beleza? Matéria e energia ficou para trás. Não se esqueça, tem que fazer revisão. Motinha tem que fazer revisão quantas vezes? Todo dia e toda semana. Olha só. Matéria e energia ficou para trás, tá? Mas não quer dizer que você vai ter que largá-la. Vai ter que fazer revisão, tá bom? Sempre faça revisão, galera. Por quê? Para gerar memória de longo prazo, eu preciso criar um processo de quê? Repetição. Então você vai pegar aí seus mapas mentais, seus mapas conceituais, tá? Seus flashcards e vai procurar o quê? Revisar em cima disso aí, tá bom? Então, vamos aqui começar, tá? Modelos atômicos, galera. Capítulo novo aí, modelos atômicos. Gente, olha só. Primeira coisa, o que é um modelo, tá? O que é um modelo? Modelo, galera, é um recurso que a gente utiliza para representar algo desconhecido. Imagina você indo a uma costureira, né? Você chega numa costureira e fala lá, por exemplo, com a costureira: eu queria que você fizesse um vestido para mim. Aí a costureira fala: tá, eu faço um vestido, mas qual é o modelo? Aí você fala: eu pensei num modelo assim. Aí você vai falando e a costureira vai desenhando. A costureira desenhou ali um modelo. É um desenho, tá? Que vai representar algo, tá bom? Então, quando a gente fala aqui sobre modelos atômicos, nós estamos falando sobre o quê? Sobre um recurso que vai representar uma coisa que ninguém nunca viu, que é o átomo, beleza? E aí o que acontece? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou criar um modelo atômico. Não é assim. Esses modelos foram criados ao longo da história, tá? Sendo que uma pessoa contribuiu para que a outra pessoa fizesse, né, um modelo, que contribuiu para um outro modelo, que contribuiu para um outro modelo. Ou seja, ao longo da história, os modelos foram sendo modificados sempre na tentativa de explicar os fenômenos que ocorrem com a matéria, tá bom? Qual é a composição elementar da matéria? Então esses modelos, eles foram criados para explicar a composição da matéria e explicar alguns fenômenos que aconteciam com a matéria. Só que aí tem um detalhe. Essa onda de querer saber de que era feita a matéria, isso é coisa muito antiga. Olha só. Século V a.C., lá na Grécia, nós tínhamos o filósofo Empédocles, que criou uma teoria. Olha só, teoria dos 4 elementos imutáveis. Esse cara aqui é filósofo, tá? Aí o que esse cara, viajando aí nas ideias, né? O que ele pensou? Ele pensou o seguinte: tudo que existe na natureza, todas as matérias são constituídas pela combinação de 4 elementos: o fogo, a terra, o ar, a água e o coração. Capitão Planeta! Vocês conheceram esse desenho animado do Capitão Planeta? Né? Então tá aqui, ó: fogo, terra, ar e água. Então esse filósofo Empédocles acreditava nisso. E aí ele falou o seguinte: inclusive a combinação desses elementos vão gerar características, qualidades do frio, úmido, quente e seco. Então essa é a combinação aí, ó. Isso aqui já caiu em prova? Já caiu em prova. E raro, é muito raro
você encontrar um professor explicando sobre isso aqui, falando sobre isso, ou até mesmo nos livros, né? É muito raro isso aqui, tá bom? Então é bom você saber, tá, dessa existência, porque pode ser que caia alguma questão dessa aí para nós no Enem ou em alguns vestibulares. Aí, mais à frente, tem mais dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Demócrito foi discípulo de Leucipo. O que Demócrito, filósofos também, né? Todo mundo aqui é filósofo. O que esses caras pensaram? Velho, olha só, se a gente pegar a matéria e for dividindo a matéria, cortando a matéria em pedaços cada vez menores, vai chegar num momento que não vai dar para dividir mais, velho. Aí Demócrito, é mesmo? Aí nós vamos estar diante vou chamar isso de átomo. Que significa indivisível. Indivisível. Átomo significa indivisível. A palavra átomo. Então, esse foi a ideia dos filósofos. Se eu pegar a matéria e for dividindo em partes cada vez menores, vou chegar numa parte que não vai dar para dividir mais, que é o indivisível, e eles chamaram de átomos, ou átomo, no singular. Porém, galera, todas essas ideias aqui são ideias filosóficas. Ninguém fez experimento aqui, tá? Os caras só, através de ideias, fizeram essa proposta aqui, essa proposição. Só vai ser considerado modelo atômico científico a partir do modelo de Dalton. É tanto que alguns autores não consideram isso aqui como modelo atômico. Só vai considerar como modelo atômico a partir de Dalton. Aí você vai ter o modelo de Dalton, modelo de Thomson, Rutherford, Bohr e pra frente aí, beleza? Então, agora nós vamos falar de quê? Vamos falar do modelo de Dalton. Passo 4, vamos embora. Estamos de volta. Olha só. Primeiro modelo atômico, tá bom? Primeiro modelo, tá bom? Que foi utilizado o quê? Experimentos. Por isso, alguns autores não vão considerar, tá, os modelos, os casos anteriores como modelos, tá bom? Então, primeira teoria aí é o modelo de Dalton, John Dalton, que ficou conhecido como bola de bilhar, 1803. Galera, para Dalton, o átomo era simplesmente igualinho uma bola de bilhar. Tá aí, ó, a bola de bilhar, beleza? Uma bola de sinuca. O que é bola de bilhar? Bola de sinuca. Tá aí o exemplo, o modelão, beleza? Então, olha só. Essa bola era o quê? Uma bola indivisível, indestrutível, maciça. Essa era a ideia de Dalton. Só que aí é o seguinte, eu vou falar daqui a pouquinho sobre os postulados de Dalton, mas antes disso, 3 pontos importantíssimos aqui do modelo de Dalton, tá bom? 3 pontos importantíssimos. Primeiro, Dalton criou o seu modelo com base na lei da conservação das massas de Lavoisier. Lavoisier, tá? Lavoisier falou sobre o quê? A lei da conservação das massas. Dalton, quando criou o seu modelo, ele se baseou nessa lei. E também se baseou em uma outra lei, que é a lei das proporções definidas, de Proust ou Post. O que é a lei da conservação das massas? Veja bem, imagine essa equação aqui, ó. 2H2 gasoso mais O2 gasoso formando 2H2O líquido. Ou seja, gás hidrogênio reage com gás oxigênio para formar o quê? Água. Beleza? Lavoisier, ele já havia feito alguns experimentos, tá? E já tinha comprovado essa conservação. O que diz essa conservação? Olha aqui. Diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, 4 mais 32, 36. Do lado de cá, 36. Tá certo? Lá na frente, quando a gente for estudar estequiometria, nós vamos falar mais sobre como calcular essas massas aqui, beleza? Eu sei que alguns de vocês já sabem, outros têm dificuldade, mas lá na frente, em estequiometria, iremos trabalhar mais sobre isso aqui. Mas veja bem, o que Dalton pensou? Dalton pensou o seguinte, espera aí,
se numa reação a massa de antes é igual à massa de depois, isso significa então que ninguém está sendo destruído. Deve estar havendo simplesmente um rearranjo entre os átomos para formar uma nova substância. Então Dalton ele vai dizer o seguinte, que as reações químicas são rearranjos de átomos. Ele vai dizer também o seguinte, se as massas de antes são iguais às massas de depois, quer dizer então que o átomo não pode ser destruído. Por isso que ele estava antes e continuou depois com a mesma massa. Um outro ponto importante é que Dalton, na criação do seu modelo, ele baseava muito nessa questão de massa. É tanto que para ele, o que caracterizava um átomo era a massa dele. Só que hoje nós já sabemos que o que caracteriza um tipo de átomo, o elemento químico, é o seu número atômico, o seu número de prótons, tá bom? E essa lei das proporções definidas, o que diz a lei de Proust? O que diz a lei de Proust? Proust fala o seguinte, olha só, aqui não é 4 que reage com 32 e forma 36? Se a gente mexer nessas massas, de forma, por exemplo, que aqui seja 2, ou seja, eu dividi por 2 a massa do hidrogênio. Consequentemente, a massa do oxigênio também será dividida por 2. E, consequentemente, a massa da água também será dividida por 2. Olha lá. 2 reage com 16, que forma 18. Percebam que há uma proporção definida entre essas substâncias numa reação química. A conservação da massa permanece. 2 mais 16, 18. E do lado de cá, 18. Uma outra questão também que vai falar na lei de Proust é justamente a definição de uma substância. Como assim? Independentemente da origem da água, se for uma água que você pegou para analisar, é uma água do esgoto, é uma água da Copasa, lá da estação de tratamento de água, é uma água da chuva, é uma água da terra, é a água do orvalho, não interessa a origem dessa água. A composição dela vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma. Vai ser 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Ou seja, uma proporção definida. Beleza? Proporção definida. Independentemente de origem da água, de onde ela veio, independentemente da origem da substância, a sua composição, ela é o quê? Definida, beleza? Tipo, por exemplo, CO2, que está aqui, ó. CO2 é 1 de carbono para 2 átomos de oxigênio. Em consequência disso aqui, Dalton cria uma lei que foi conhecida como a lei das proporções múltiplas. Lei das proporções múltiplas. Então, Dalton criou o seu modelo baseando nessas duas leis. Na lei de Lavoisier e na lei de Proust. E ele criou uma outra lei, que é a lei das proporções múltiplas. Repara comigo. Essas duas reações têm como reagentes as mesmas substâncias. Olha lá. Carbono, oxigênio. Os reagentes são as mesmas substâncias, mas está produzindo o quê? Produtos diferentes. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. O que Dalton diz? Dalton diz o seguinte: quando reações podem formar duas substâncias diferentes entre si, então, ó, duas reações que podem formar o quê? Produtos diferentes, substâncias diferentes aqui, ó. Se a gente fixar a massa de um reagente, olha lá, eu fixei aqui 12, fixei aqui 12. A massa do outro reagente irá variar em número inteiro e pequeno. Olha lá, 16, 32. Ou seja, aqui é o dobro daqui, ó. Beleza? Aqui é o dobro daqui. Então, eu tenho uma proporção múltipla, só que em um valor o quê? Inteiro e pequeno. Então, essa é a lei de Dalton, que ficou conhecido como lei das proporções múltiplas. De novo. Se reações podem produzir
produtos diferentes, mantendo a massa de um reagente, a massa do outro reagente irá variar em um valor inteiro e pequeno, beleza? Em uma proporção inteira e pequena, belezinha? Então, para começar esse quadro, fique esperto nisso aqui, porque isso aqui quando cai vai fazer a diferença. Quando cai faz diferença, então fique esperto aí, tá? Dalton criou o seu modelo com base em duas leis. Quais foram as leis? Lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Consequentemente, Dalton criou uma nova lei, que é a lei das proporções múltiplas. E agora nós vamos falar sobre os postulados de Dalton. Muda o quadro, vamos embora. Passou o quadro, vai lá. E toca uma musiquinha pra dar aquela relaxada. Não pode faltar, né? Ué, como é que falta a musiquinha? Opa, o pincel caiu. Ó. É a pisadinha gospel. Tá doido? Eu me alegrarei. Toda a vida me alegrarei. Vambora. Só para dar uma relaxada, para dar uma quebrada, para excitar e estimular o cérebro. O cérebro adora esse tipo de coisa. Galera, vamos lá? Então olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Eu juntei aqui para vocês, tá? Eu vou entregar para vocês aqui, ó, de bandeja, tá? De bandeja. Os postulados de Dalton que vocês não vão encontrar facilmente nos livros assim não, tá? Então eu tive que juntar a informação de vários e vários livros. Porque o que acontece? Você pega um material, tem lá 4 postulados de Dalton. Os 6 postulados fundamentais de Dalton. Aí você pega um livro, tem 3 postulados. Aí você pega um outro livro, tem não sei o quê. Aí quando você chega na prova, aparece uns três e você fala assim, vixe, agora lascou. Eu não estou lembrado de ter visto isso em livro nenhum. Então o que eu fiz? Eu juntei, tá? Juntei o que tem de diferente nos livros, beleza? E de comum também, né? Claro. E coloquei aqui para vocês, belezinha? Então, gente, isso aqui que eu coloquei para vocês aqui, tá? Pode despencar, cair em qualquer prova que você vai acertar. Então, veja bem. Primeira coisa, o que é um postulado? O que é um postulado? Postulado é uma proposição, tá? Que você afirma, ela pode ser considerada como verdadeira, mas não precisa de comprovação. Você não precisa comprovar, beleza? Então, é uma proposição que ela é aceita como verdade. Então, Dalton, ele criou aqui o que nós chamamos de postulados. São proposições que foram aceitos, mas que não precisavam ser comprovados na prática. Não precisava comprovar na prática. Até porque ninguém viu, né? Ninguém viu o átomo. Belezinha? Show de bola. Então, aí você tem o seguinte. Primeiro postulado. Toda matéria é constituída por átomos. Então, os átomos são as partículas fundamentais da matéria. Toda e qualquer matéria é constituída por átomos. O átomo é uma esfera maciça, indivisível. Nós já falamos sobre isso. A famosa bola de bilhar, a bola de sinuca. Beleza lá? A bola de sinuca, a bola de bilhar. Ela é o quê? Agora, peraí. É indivisível? Atualmente a gente sabe o quê? Toda matéria é constituída por átomos. A gente sabe que o quê? Que o átomo ele é divisível. No conhecimento atual a gente já sabe disso. Mas naquela época era considerado indivisível, tá bom? Imutável. O átomo não pode ser mudado. Ele não pode ser transformado em um outro tipo de átomo. Só que hoje nós sabemos que existem o quê? As reações nucleares. Dalton não conhecia a reação nuclear. Ele nem sabia, coitado, que existiria um troço desse. Mas hoje a gente sabe que um átomo ele pode sofrer uma transmutação radioativa. Escreve isso aí, tá? Um átomo pode sofrer uma transmutação radioativa. Ele pode ser um átomo e ser transformado em outro tipo de átomo, através da transmutação radioativa. Matéria que a gente vai estudar logo após atomística. A gente vai falar sobre radioatividade. O que mais? O átomo ele é indestrutível. A gente trata realmente o átomo como algo indestrutível. Ele pode ser
transformado, né? Na verdade a gente considera isso como matéria, né? A matéria não pode ser destruída, mas ela pode ser transformada. Os elementos, outro postulado, os elementos são caracterizados pelos seus átomos. O que caracteriza um elemento químico? O seu átomo. Só que aí é o seguinte, o pensamento era o seguinte, átomo grande era de um elemento químico, átomo pequeno era outro elemento químico, átomo com a massa tal é um elemento químico, átomo com a massa X é outro elemento químico. Lembrem-se de que Dalton, ele pensava muito na questão da massa, do tamanho do átomo. O que caracterizava o átomo era a massa, era o tamanho. Hoje a gente sabe que o que caracteriza um átomo, um elemento, é o número de prótons. Beleza? O que mais? Átomos de um mesmo elemento são idênticos. Átomos de um mesmo elemento são idênticos. Idênticos em quê? Idênticos na massa, forma, tamanho e outras propriedades. Agora, átomos de elementos diferentes são diferentes em tudo. Só que a gente sabe, por exemplo, hoje a gente sabe o que, gente? Que existem aqueles tal de quê? Isóbaros. O que são isóbaros? São átomos de elementos diferentes, mas que têm número de massa igual. Aqui, por exemplo, a gente sabe o que? Que nós temos os isótopos. Átomos do mesmo elemento químico, tem o mesmo número de prótons, mas pode ter número de massa diferente. Beleza? Então, Dalton ele se equivocou nessas questões aqui, ó. Tá legal? O que mais? Os compostos químicos são formados por átomos de mais de um elemento em uma razão fixa, definida, tá certo? São os famosos compostos, né? Ou substâncias compostas. São formados por átomos, mais de um tipo, né? De átomo, mais de um elemento químico, em uma razão definida. Lembra que Dalton criou o seu modelo com base nas leis de Proust, lei das proporções definidas, e também na lei de Lavoisier, lei da conservação das massas. Agora tem um detalhe. Dalton fazia uma confusão desgramada. Ele não conseguia distinguir direito átomo de molécula. Ele fazia bagunça. É tanto que ele falava assim, o elemento simples é formado por átomo simples. Um elemento composto é formado por átomo composto. Então, ele não conseguia distinguir muito bem, é tanto que ele acabou criando fórmulas erradas. A fórmula da água, por exemplo, ele achava que era assim, ó, HO. Nós sabemos que é H2O, tá? Então, ele usava os termos, né? Átomo simples, átomo composto, o átomo composto como se fosse uma substância composta. Então, Dalton ele não distinguia muito bem, tá? Átomos de moléculas, beleza? E, por fim, as reações químicas consistem em combinações, separações ou rearranjos de átomos. Então, uma reação química é, na verdade, um rearranjo de átomos. Lembra lá de Lavoisier? Conservação das massas? Então, é o seguinte, se as massas dos reagentes são iguais às massas dos produtos, é porque todos os átomos que estão aqui antes estavam aqui depois. Não foram o quê? Destruídos, transformados, né? Eles somente o quê? Se reorganizaram para formar uma nova substância. Beleza? Galera, fique esperto aí, portanto, com relação a esses postulados. E um ponto importante é o seguinte. Lembra que eu falei que os modelos foram criados para explicar a composição da matéria e alguns fenômenos? O modelo de Dalton não conseguiu explicar fenômenos elétricos. As pessoas, os cientistas já estavam descobrindo e estudando lá a eletricidade e Dalton, o modelo dele não servia. Quando um modelo não consegue explicar tais fenômenos, surge a necessidade de criar um novo modelo atômico. E aí depois do modelo de Dalton, surge o modelo de Thomson. Só que o seguinte, e eu já falei, ninguém acorda e fala, eu vou criar um modelo atômico hoje. Né? Não é assim. Estudo atrás de estudo, pessoas conversando com pessoas, aquela disputa de quem é que vai escrever um artigo da Qualis A1, né? Era uma concorrência desgramada de quem sairia na frente, quem apresentaria algo, né, novo. Então, depois do modelo de Dalton, a gente vai para o modelo de Thomson, que é na próxima aula. E, portanto,
Toca o som, galera, ó. Beijo no coração, energia. É química pura, tamo junto. Vá fazer revisão. Até mais. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.